Olá, sou a professora Claudenise e estou aqui mais uma vez para estudar um pouco de Química Orgânica com vocês. Hoje veremos a unidade 19 do volume 10, mas antes quero retomar com vocês alguns conteúdos que nós vimos na aula passada. Na página 16 do livro de atividades de vocês, tem um resumo sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Então, relembrando, nós temos que, quanto mais intensas forem as forças de atração entre uma molécula e outra, maiores serão os valores para as propriedades físicas desses compostos. Então, nós vimos basicamente três tipos de interação intermolecular: a interação dipolo-dipolo, as interações do tipo ligações ou pontes de hidrogênio e as interações dipolo instantâneo, dipolo induzido. Essas interações, elas estão relacionadas com a polaridade das moléculas. Então, moléculas polares sofrem esses dois tipos de interações, enquanto que as moléculas apolares é mais comum que elas sofram as interações dipolo instantâneo, dipolo induzido. Relembrando os hidrocarbonetos e as suas propriedades, é importante vocês não se esquecerem que os hidrocarbonetos são compostos apolares, porque eles são formados por átomos de hidrogênio e carbono. E entre os átomos de hidrogênio e carbono existe uma pequena diferença de eletronegatividade, que ela é praticamente desconsiderada. E isso faz então com que essa molécula seja apolar. Lembre-se também que, se a molécula é apolar, o tipo de interação que os hidrocarbonetos sofrem é interação de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Mas nós vimos também a respeito dos haletos orgânicos. Vocês estão lembrados? O que são os halogênios? Já que haletos orgânicos são compostos orgânicos que apresentam um átomo de halogênio ligados a ele. Os haletos orgânicos, eles estão aqui, ó, na tabela periódica, estão presentes, eles compõem uma família chamada família dos halogênios. Os mais comuns encontrados nos compostos orgânicos são flúor, cloro, bromo e iodo, e dentre esses o flúor é mais raramente encontrado, porque ele é um elemento muito reativo. Lembre-se também que os elementos do grupo dos halogênios, em geral, contêm os elementos mais eletronegativos da tabela. Então, quando analisamos um haleto orgânico, o que podemos esperar da sua polaridade? Veja o exemplo. Aqui nós temos esta cadeia representada. Como já vimos, o cloro é um elemento muito eletronegativo. Nós usamos em geral este símbolo para representar a eletronegatividade. Já o restante da cadeia, que é composta por carbono e hidrogênio, são elementos pouco eletronegativos, que representamos aqui por esse delta positivo. Como existem parte da cadeia mais positiva, parte da cadeia mais negativa, isso indica que esta é uma molécula polar. Então, se ela é uma molécula polar, ela poderia sofrer dois tipos de interação. Em qual deles o haleto orgânico se encaixa? A molécula é polar, porque nela há átomos com diferença de eletronegatividade. Isso é o que explica a interação dipolo-dipolo. Já a ligação de hidrogênio só acontece quando há hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, que não é o caso. O átomo mais eletronegativo é o cloro e nós não temos hidrogênio ligado diretamente a ele. Então, o tipo de interação característica dos haletos orgânicos é a interação do tipo dipolo-dipolo. Agora, iniciaremos os estudos sobre as funções orgânicas, em especial as funções orgânicas oxigenadas. Você acha que o nome função oxigenada está relacionado a qual elemento? Se você pensou no oxigênio, você acertou.
Esses são compostos orgânicos que apresentam, além de carbono e hidrogênio, apresentam também átomos de oxigênios ligados na cadeia. Na tabela da página 5, tem um resumo de todas as funções oxigenadas que veremos nesta unidade. Você pode observar que todos os compostos da tabela apresentam oxigênio. Em alguns, o oxigênio está ligado a hidrogênio. Em outros, ele se encontra fazendo dupla ligação com o carbono. Já em outras cadeias, é possível você perceber que ele está na extremidade dela ou no meio das cadeias. Mas não se assuste, pois veremos cada uma dessas funções com calma. Vamos começar então com as funções hidroxiladas, da página 6. Sugiro que você leia o texto da seção Conexões dessa mesma página, pois ela trata de um assunto muito preocupante, que é o consumo de bebida alcoólica e direção, uma combinação muito perigosa e que é responsável por uma grande parte dos acidentes de trânsito no nosso país. Sugiro que vocês conversem sobre esse assunto com seus pais e discutam sobre as questões apresentadas nessa seção. Tanto nas bebidas alcoólicas, como por exemplo no álcool em gel, que tem sido tão disputado nos últimos dias, temos a substância chamada etanol. O álcool em gel é produzido numa concentração de 70% de álcool e 30% de água, por isso é chamado álcool 70. Dê uma olhada no rótulo do álcool que você tem na sua casa e confira sua composição. Para a prevenção do Covid-19, além de lavar bem as mãos com água e sabão, procure sempre higienizá-las com álcool em gel. Mas por que será que este composto se chama etanol? Vamos analisar a sua fórmula estrutural, que é esta aqui. Ele é composto por 2 átomos de carbono. Lembra lá dos hidrocarbonetos, da nomenclatura, que existe um prefixo para a quantidade de átomos de carbono que tem na cadeia carbônica? O prefixo usado para 2 carbonos é et. Agora, o tipo de ligação existente entre esses átomos de carbono é ligação simples, e o intermediário do nome que indica isso é ãn. Diferente dos hidrocarbonetos, os álcoois sempre apresentarão a terminação ol. E essa é a explicação, então, para que esse composto receba esse nome. A nomenclatura dos álcoois é muito semelhante à nomenclatura dos hidrocarbonetos, como eu expliquei. Daqui a pouco veremos mais alguns exemplos. Agora, veja a tabela da página 7. Nessa tabela, nós temos 3 álcoois diferentes. O primeiro deles é classificado como monoálcool, porque na sua cadeia ele apresenta apenas uma hidroxila. O segundo exemplo é classificado como diálcool, porque na sua cadeia existe 2 hidroxilas. Já no terceiro exemplo, tem um composto que apresenta 3 hidroxilas, por isso ele é classificado como triálcool. Essa classificação é feita de acordo com o número de hidroxilas que cada um desses álcoois apresentam. Agora, veja o valor na temperatura de ebulição destes mesmos 3 exemplos, aí também na página 7, na segunda tabela. O primeiro composto, que tem 3 carbonos e 1 hidroxila, apresenta um ponto de ebulição de 92,7 graus Celsius. Já o segundo, que também tem 3 carbonos, mas apresenta 2 hidroxilas, apresenta um ponto de ebulição de 187. E o terceiro composto, o terceiro exemplo, com 3 hidroxilas, apresenta um ponto de ebulição de 290 graus. Qual é a explicação para esse fato? Isso está relacionado com as interações intermoleculares sofridas por esse tipo de composto. Nós temos aqui a representação do etanol.
temos essa parte da cadeia onde temos um hidrogênio ligado a oxigênio. Como essa parte aqui, mais eletronegativa da molécula, é mais intensa, essa molécula como um todo é classificado como uma molécula polar. Se ela é uma molécula polar, relembrando aqui na nossa definição, ela pode sofrer uma dessas interações. Em qual que ela se encaixa? Nós temos aqui que as ligações ou pontes de hidrogênio ocorrem quando na molécula há átomos de hidrogênio ligados a oxigênio ou nitrogênio, que é o caso desta molécula aqui. Então, o tipo de interação que ocorre entre os álcoois é a interação do tipo ligações de hidrogênio. Isso faz com que as interações pontes de hidrogênio são as interações mais fortes que tem. Isso explica o aumento no ponto de ebulição à medida que temos um maior número de hidroxilas na molécula. Com relação à solubilidade em água, nós também podemos prever o comportamento desses 3 exemplos. O composto que apresenta uma hidroxila, ele vai ser menos solúvel em água do que o composto que apresenta 3 hidroxilas. Na página 10 do livro de vocês, existe uma tabela que faz uma comparação entre vários álcoois que apresentam apenas uma hidroxila, todos eles, e o que eles têm de diferente é o número de carbonos na cadeia carbônica. E vocês podem analisar nessa tabela que, à medida que aumenta o número de carbonos na cadeia carbônica, a solubilidade em água ela vai diminuindo. De maneira geral, a gente pode concluir que álcoois de até 3 átomos de carbono são totalmente solúveis em água. E aí a gente encontra o etanol, não é mesmo? Que é um álcool que contém 2 carbonos. Álcoois com 4 ou mais carbonos na sua cadeia já são considerados pouco solúveis em água. Agora quero resolver com vocês o exercício 1 da seção Atividades da página 16, que vai ajudar você a entender bem a respeito da nomenclatura dos álcoois. Complete o quadro com a fórmula estrutural ou com a nomenclatura dos seguintes álcoois. Vou fazer com vocês o que pede a nomenclatura e na sequência vocês podem fazer daí os que propõem a cadeia carbônica do álcool. O primeiro exemplo, nós temos um álcool com 6 átomos de carbono e a hidroxila está ligada no carbono 2. Então, 6 átomos de carbono, prefixo X, tipo de ligação entre esses carbonos, ligações simples, intermediário AN, 2-ol, porque no carbono 2 nós temos a hidroxila. Já a quarta molécula de álcool representa um álcool de cadeia fechada. Lembra quando a gente tinha hidrocarbonetos de cadeia fechada, que a gente sempre usava a palavra ciclo antes do nome? Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos um álcool de cadeia fechada com 5 átomos de carbono. Isso, em relação ao nome, fica ciclo, pente, por se tratar de 5 carbonos, an, por apresentar apenas ligações simples, e nós não precisamos dizer que a hidroxila está no carbono 1, porque não tem nenhum outro ligante nessa cadeia fechada, nenhum outro grupo ligado a ela. Então, o nome desse composto é ciclopentanol. Já no sétimo exemplo, nós temos aqui uma cadeia mais complexa, uma cadeia maior. A cadeia principal é a que contém a hidroxila. Então, esta cadeia em linha reta é a cadeia principal. E se vocês contarem aqui, vocês vão perceber que ela tem 8 carbonos. Além da hidroxila, que se encontra no carbono 4, nós temos também outros grupos orgânicos ligados a essa cadeia, que eles precisam ser identificados e adicionados a essa nomenclatura. Os grupos orgânicos presentes são: temos o grupo benzil no segundo carbono e o grupo etil no terceiro carbono.
Colocando esses ligantes em ordem alfabética, a nomenclatura desse composto, então, será 2-benzil, 3-etil, octan, 4-ol. Para finalizar esse assunto, sugiro que você resolva os exercícios 2 e 3 desta mesma seção, na página 17, e os exercícios 1 a 5 da seção Hora de Estudos, da página 37. Espero ter ajudado vocês nos seus estudos. Até mais!